Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. E na nossa aula de hoje, gente, teve um pequeno erro aí na agenda. Então, quem conferiu a agenda, acabou colocando o que a gente já fez na semana passada. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma aula de revisão para nos prepararmos para a avaliação, tá bom? Então, olha só, como é que vai ficar. A gente sabe que todo o conteúdo aí do livro 3 vai ser o que será usado para fazer a avaliação bimestral. Então, nesse conteúdo de geografia, nós estudamos sobre o campo, a cidade, sobre os trabalhos e produtos do campo e da cidade e sobre as relações que existem entre campo e cidade. Então, lá no primeiro capítulo, quando a gente estudou o campo, por exemplo, tá? A gente viu o modo de vida das pessoas que vivem no campo. Então, como é que as pessoas vivem lá, não é? Qual é a área ocupada? Qual a área ocupada por cada cultivo de produção da área do campo? E aí a gente estudou um pouquinho sobre isso e depois nós percebemos que a densidade populacional do campo antigamente era um pouco maior do que se é hoje, principalmente devido ao êxodo rural ocorrido alguns anos atrás, quando as pessoas passaram a sair do campo para viver na cidade em busca de empregos, pois no campo já havia sido introduzida a tecnologia, as ferramentas tecnológicas que substituíram o trabalho manual, o trabalho realizado por pessoas. Estão lembrados disso? Então vamos prosseguir aí. E aí a gente viu que o trabalho do campo, os tipos de trabalhadores que existem no campo, não só são aquelas pessoas que trabalham no manuseio, no cultivo, na criação de animais, mas também outras pessoas são necessárias para desenvolver esse trabalho do campo, como nós vimos aí na página 179, por exemplo, o agrônomo, o veterinário, o zootécnico, entre outros. Um pouquinho mais na frente, a gente viu aí também as características do campo, os tipos de agricultura, agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que é mais voltada para as pessoas, pouca parte é vendida e a maioria da parte que é produzida no campo é para o próprio consumo. A gente viu também que as grandes fazendas, as grandes propriedades produzem mais destinada para o comércio, E um pouquinho mais na frente nós temos os tipos de produtos que existem lá no campo. Existem aqueles produtos que são consumidos in natura, natural, da forma como são produzidos no campo, e existem aqueles que passam por um processo industrial para chegarem às nossas mesas. E também, por fim aqui, nós temos também o uso da tecnologia. Então a gente entendeu que a tecnologia, ela aumenta a produção no campo, tá? E também simplifica o trabalho realizado por lá. Lá no volume de produção, nós vimos um pouquinho sobre os produtos que são exportados para fora do país, produtos esses que são produzidos aqui no Brasil, tá certo, gente? E aí ele cita, alguns produtos os principais que são exportados. Já no capítulo 2, a gente viu um pouquinho sobre a cidade. Então, a gente sabe que uma cidade é aquele espaço que compreende pelo centro da cidade e os bairros, Então, o modo de vida da cidade já é um pouquinho diferente. Devido ao crescimento desenfreado da cidade, ocasionou com que isso tivesse vários problemas urbanos, que nós vimos um pouquinho adiante também, quando a gente estudou as relações entre campo e cidade. Nós vimos também que a organização das cidades, ela foi feita de acordo com o crescimento também, que elas podem ser planejadas ou podem ser espontâneas. Nós vimos também a importância dos imigrantes aqui. E vimos também os tipos de bairro. Então, em uma cidade é composta por bairro, que são áreas mais afastadas do centro. Eu tenho o bairro residencial, estão lembrados? O bairro comercial e o bairro industrial. Tá? Já no capítulo 3, nós estudamos um pouquinho sobre o surgimento da agricultura. Então, como foi que a agricultura surgiu? Desde que época que as pessoas passaram a plantar? Então, vamos lembrar de uma coisa. O ser humano antigamente ele era considerado nômade. Por que nômade? Porque ele saía de um local para o outro em busca de alimentos. Com o surgimento da agricultura, depois que eles descobriram que poderiam plantar, colher e criar animais, eles passaram a fixar em um local só. E ali, com o cultivo de vegetais, com a criação de animais, eles poderiam ter o seu sustento, tá? Então eles deixaram de ser nômades para serem sedentários, principalmente devido ao surgimento da agricultura. Então, a gente estudou algumas técnicas que são consideradas rudimentares na agricultura, A evolução que ela teve e o aprimoramento das técnicas na agricultura, que foi quando o ser humano começou a introduzir a tecnologia aí na produção
rural, tá? Aí ele vem revisar mais um pouquinho sobre a agroindústria, estão lembrados aí nos produtos da cidade, da página 201, então estudem bastante essa partezinha aqui, tá certo? O que é uma agroindústria, gente? Vamos destacar aqui, olha só. É interessante que vocês lembrem que a agroindústria, ela vem falando aqui nessa página 201, olha só, trata-se de um tipo específico de indústria que utiliza como matéria-prima os produtos vindos do campo. Então, a agroindústria precisa dos produtos do campo para produzir os seus produtos lá nessa indústria, tá? Então, aqui ele traz um exemplo do campo e até o produto chegar na cidade, tá certo? Um pouco mais adiante ele vai revisar novamente o que são produtos in natura, falar sobre os produtos orgânicos, que são aqueles produtos que não colocam agrotóxicos, né? Que ele tem algumas vantagens tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente. E por fim, lá no capítulo 4, quando nós estudamos as relações entre campo e cidade, nós percebemos que existe uma interdependência. O que é isso, tia Ju? O que é interdependência? Um depende do outro. O campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo para exercerem suas atividades. De que forma? Ele vai falar um pouquinho sobre os insumos e assistência técnica, ou seja, o campo ele precisa sempre dos estudos, da pesquisa que é desenvolvida principalmente nas cidades para melhorar os seus níveis de produção, né? Então aí tem a tecnologia na vida do produtor e também na produção e distribuição, e aí a gente vê os meios de transporte mais utilizados para fazer esse serviço. Então aí o caminhão, por exemplo, as rodovias é a principal via utilizada para transporte de produtos no Brasil. E quando esses produtos vão para fora do Brasil, a principal via de transporte são os navios, é a via marítima, tá? E por fim, nós estudamos também sobre um item muito importante que deem uma atenção especial quando vocês forem estudar para a prova, para isso aqui, tá? O consumo e o desperdício. Então nós estudamos que até nós vimos em alguns gráficos a porcentagem de desperdício que existe dos produtos, desde a sua produção até o nosso consumo. Então, a gente precisa ter cuidado, enquanto nós em casa, para não desperdiçar alimentos, porque a gente sabe que muitas pessoas aí estão passando fome ainda no Brasil, enquanto nós desperdiçamos esses alimentos. Mas é interessante a gente lembrar também que quando a gente estudou lá aqueles gráficos, nós percebemos que os maiores níveis de desperdício estão durante a produção, no mercado, que aí os produtos se estragam, a gente viu as consequências disso, né? Então, vejam direitinho essas questões aí. Deem uma olhada também nessas RAs aí, se alguém perdeu alguma dessas RAs, revejam que elas são bem interessantes. E eu inseri algumas lá nas videoaulas para vocês entenderem, tá? Agora, turminha, eu convido vocês a responderem essa atividade de revisão que eu deixei no grupo. Então, pausa essa videoaula agora, tentem responder essas questões e em seguida vocês dão play na aula para conferir a correção, combinado? Então, vamos lá! E aí, turminha, fizeram a correção? Vamos lá conferir? Olha só, gente, a primeira questão dessa atividade de revisão, ele pede para a gente definir. Definir é dizer o que é, tá? Então, o que é a agroindústria? O que é a agroindústria? A gente acabou de falar um pouquinho mais cedo, não foi? Então, olha só, vocês vão encontrar essa resposta aí na página 201. Então, logo aí no comecinho da página 201, ele vem definindo que a agroindústria trata-se de um tipo específico de indústria que utiliza como matéria-prima para os produtos vindos do campo, tá? Já na letra B, ele quer que vocês digam o que é agricultura de subsistência. Sobre a agricultura de subsistência, ele está falando aí na página 178. Então, vocês vão lá na página 178. Aqui não vai escrever as respostas, tá? Procurem, que já ajuda vocês a estudarem, tá? No primeiro, segundo, terceiro parágrafo, ele vem explicando o que é agricultura de subsistência. Olha só, esse tipo de agricultura é chamado de agricultura de subsistência, na qual apenas uma pequena parte do que é produzida é comercializada e a outra é utilizada para consumo próprio dos produtores, tá? Já na segunda questão, ele pergunta qual a diferença de um produto in natura para um produto industrializado. Então, sobre isso, vocês vão ver falar aí um pouquinho na página 180, isso mesmo, ele fala aqui dos produtos do campo,
que tinha até uma atividade de olho no local, que vocês escolheriam um produto, colocariam se ele é industrializado ou in natura, se é de origem animal ou vegetal, uso alimentício ou utilidades. Então nós sabemos que o produto in natura ele é consumido tal como ele veio do campo. Já o industrializado são passados por processos para que tenha como resultado um outro produto, tá bom? Já na terceira questão, ele pergunta: quais são os tipos de bairros estudados? Descreva as características de cada um. Então, sobre os bairros, nós estudamos aí na página 189, vocês vão lá no livro de vocês, onde ele vai falar sobre os bairros. Então, eu tenho o bairro residencial, que destaca-se mais porque há uma grande quantidade de casas de pessoas morando. Eu tenho também o bairro comercial, caracterizado por muitas pessoas se movimentando, muitos pontos comerciais. E no bairro industrial, onde estão concentradas mais indústrias, tá certo? Então, nós vamos dizer quais são e definir as características de cada um. Já na quarta questão, ele pergunta: por que devemos reduzir o desperdício de alimentos? Então, é uma opinião meio que pessoal. Então, por que vocês acham? Que atitudes vocês fariam para reduzir o desperdício de alimentos? Então, pensem direitinho para responder aí. Podem ajudar as páginas 209 e 210, que é o último conteúdo aí, onde ele vai falar do consumo e desperdício, tá bom? Já a questão 5, ele diz: por que o Brasil é considerado um dos maiores produtores agrícolas do mundo? Esse conteúdo nós estudamos no comecinho, lá na página 182, olha só. Quando a gente estudou o campo, aqui nos volumes de produção. Então, aqui ele aponta 5 motivos pelos quais, 5 fatores pelos quais faz com que o Brasil se torne um dos maiores produtores agrícolas do mundo, tá bom? Então, respondam e não esqueça de mandar foto para a tia Ju. Então, é isso, turminha. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.